pessoal? Beleza? Então, essa semana nós começamos com um novo tópico da matéria, movimento circular uniforme. Eu vou iniciar o estudo essa semana e na próxima quinzena nós terminamos esse conteúdo, tá? Iniciamos agora para terminarmos na segunda quinzena. O que se estuda no movimento circular uniforme? Movimento tem a ver com mudança de posição, né? Foi uma das primeiras coisas que eu defini com vocês. Quando é que um corpo está em movimento? Quando a sua posição muda em relação ao referencial. Eu falei que nós temos dois tipos de trajetória, a retilínea e a curvilínea. E nós temos vários tipos de curvas. Tá? Você tem, isso aqui é uma curva, isso aqui é uma curva e isso aqui é uma curva. A diferença dessa curva para essa aqui que é uma curva fechada. E sendo uma curva fechada, nós nomeamos isso aqui de círculo ou circunferência, né? Mas é uma curva, ok? Então, circular vem da trajetória, a trajetória curvilínea, mas é uma curva fechada e por isso deu-se o nome de circular, ok? E uniforme? Uniforme vem de igual. O que vai ser igual? A velocidade escalar. Então, no movimento circular, nós vamos estudar a mudança de posição do corpo numa trajetória curvilínea com a velocidade escalar constante, tá? E para se estudar isso aqui, eu preciso fazer algumas definições, porque as variáveis que determinam esse movimento não são as mesmas variáveis que determinam o movimento retilíneo. Existem variáveis específicas dele. E algumas delas precisam da matemática. Então, eu vou inicialmente fazer um lembrete ou explicar algumas definições da matemática. Ok? Bom, então vamos lá. Se eu pegar uma circunferência inteira, se eu quero tratar de um pedaço dessa circunferência, se eu quiser tratar somente desse pedaço aqui, esse pedaço tem nome. Ele é chamado de arco da circunferência. Arco da circunferência nada mais é do que um pequeno pedaço da minha circunferência. Lembra quando eu trabalhava com o movimento retilíneo e eu dizia para vocês um segmento, um pedaço. Quando é uma reta, quando você pega um pedaço, você fala segmento. Quando você vai na circunferência e pega um pedaço, você chama de arco, porque forma, né, um arco, tá? Forma um pequeno arco ali. Então, arco da circunferência é um pedaço da circunferência. Na matemática, o arco da circunferência é representado pela letra S, que não tem nada a ver com S da posição, ok? É matemática isso aqui. Então, se representa o arco da circunferência pela letra S. E esse arco, ele depende de quê? Quais são as variáveis que determinam o tamanho dele? Vejam bem. Se eu pegar aqui, vou fazer aqui mesmo. Se eu pegar uma outra circunferência de raio menor. O que é raio? A distância do centro da circunferência até a sua periferia. Então, eu tenho aqui, R e R'. Então, esse raio aqui é maior do que esse. Vamos pegar o mesmo ângulo de abertura. Deixa eu desenhar o raio do lado de cá. Vamos pegar a mesma abertura. Vou pegar a mesma abertura. Mesma abertura aqui em relação ao raio. Olha o que em relação ao centro. Olha o que acontece. Para essa circunferência de raio menor, olha o tamanho do arco. E para essa circunferência de raio maior, o que eu estou observando? Um arco maior. Ou seja, o arco da circunferência, ele depende diretamente
do tamanho do raio. Quanto maior for o raio da circunferência, maior vai ser o arco dessa circunferência, né? E qual a outra variável que vai determinar o tamanho desse arco? Ora, se eu pego uma circunferência e pego uma abertura pequena, pego aqui um ângulo pequeno, arco pequeno. Se eu venho na mesma circunferência e eu pego uma abertura maior, ou seja, um ângulo maior aqui, o arco fica maior. Nítido isso, né? Então, o arco da circunferência, ele se relaciona de que forma? Diretamente com o ângulo formado aqui entre essas duas retas, ok? Então, depende do raio, depende do ângulo. De mais nada, só dessas duas coisas. Então, o que aconteceu? O arco da circunferência, se você precisar calcular, você vai fazer raio vezes o ângulo dessa abertura, ok? Simples assim. Só que aqui tem um pequeno problema. Se o arco tem a ver com o comprimento da circunferência, comprimento ele tem que ser dado em metros. E do jeito que está ali, não vai dar metros. Vai dar um trem muito esquisito. Por que vai dar esquisito? Porque você imagina que eu tenho aqui essa circunferência, cujo raio é 10 metros. Aí eu venho aqui e coloco um ângulo de 80 graus. Calculo o arco da circunferência para mim. Aí você vai vir aqui e vai substituir, né? 10 vezes 80. 10 metros vezes 80 graus. 10 vezes 80, 800 graus metros. Estranho isso, né? Isso não é unidade de comprimento. Mas os matemáticos conseguiram resolver isso pra gente, tá? Como? Teve um cara que conseguiu perceber uma coisa fantástica e que vocês usam muito. Esse carinha aqui, ó. Se não usam, já ouviram muito e já falaram muito. Π vale 3,14. Que cara que é esse? Que bicho é esse? Né? Da onde isso saiu? Isso saiu do seguinte. Olha aqui o que um matemático conseguiu enxergar. Minha circunferência saiu mais oval do que circunferência, mas olha só, eu vou pegar só a metade da circunferência, tá? Eu vou pegar só a metade aqui, ó. Então, esquece essa parte aqui, vai ficar mais fácil, tá? Que eu consigo chegar naquele valor certinho, ó. Vou pegar a metade da circunferência. O que esse matemático percebeu, gente? Ele percebeu o seguinte, que em toda qualquer circunferência que você pegar, de qualquer raio, qualquer valor que seja o raio, 2 metros, 10 metros, 50 metros, o que ele conseguiu perceber? Que na metade dela sempre cabiam 3 raios, fiz muito grande aqui, cabiam 3 arcos e de mesmo valor do raio, e sobrava um pedacinho, e esse pedacinho aqui correspondia a 0,14 do raio. Entendi não, Emerson? Vamos botar número? Vamos supor que essa circunferência aqui tenha um raio de 1 metro. Esse matemático conseguiu perceber que era possível, nessa metade da circunferência, colocar 3 arcos de circunferência de 1 metro cada um,
E sobrava um pedacinho aqui. E esse arco aqui, ele teria, nesse caso aqui, 0,14 metros. Então, olha, ele percebeu isso aqui, ó, dava para separar a metade superior da circunferência em 3 arcos, cujo comprimento dele era igual ao raio e sobrava um pedacinho. E ele foi lá medir esse pedacinho. Não deu 0,14 certinho, né? Porque o valor do π, ele não é exato, ele é uma dízima. Tem valores aqui infinitos para lá. Mas ele chegou nessa proporção. Ele conseguiu enxergar isso. Na metade de uma circunferência, eu consigo colocar 3 arcos de circunferência igual ao raio e sobra um pedacinho. E aí o que ele fez? Ele falou o seguinte: vamos chamar esse ângulo aqui, esse ângulo, que faz com que o raio seja igual ao arco da circunferência, tá? Então, esse ângulo em que o arco da circunferência tem o mesmo valor do raio, vamos chamar esse ângulo aqui de radianos. Então, esse ângulo cujo raio e o arco da circunferência tem o mesmo valor, nós vamos chamar de radianos. 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, 3,14 radianos. Quanto que vale o π? O π vale 3,14 radianos. Então, o valor do π tem a ver com o ângulo formado aqui, que relaciona o arco com o raio da circunferência. Ok? Então, quando você dá meia volta na circunferência, você tem π radianos. Talvez alguns de vocês aprenderam como que se calcula o comprimento de uma circunferência. 2π vezes R. 2π vezes R. Por que 2π? Porque na metade da circunferência eu tenho 1π, 3,14 radiano. Se eu tenho uma volta inteira, eu tenho 2π, vezes o raio. Né? Se eu quero calcular a metade da circunferência, é πr. Vamos fazer? π vale 3,14. Eu falei que o raio aqui vale quanto? Vale 1. Quanto que vai dar? 3,14 metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 3,14 metros. Então, a gente precisa disso. Então, para resolver isso aqui, para o comprimento não ficar daquela forma que eu tinha colocado inicialmente, o que se usa para se calcular o comprimento? Não se usa o ângulo em grau, se usa o ângulo em radianos, tá? Porque radianos é número puro, não tem unidade. É 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, tá vendo? Então, não existe unidade, ok? É 1, 2, 3. Então, se eu quero calcular o arco da circunferência, eu faço o raio, por exemplo, eu tenho um raio de 10 metros e eu tenho lá 2 radianos. 10 vezes 2, 20. 20 o quê? Só sobra 1 metro, porque radiano não é uma unidade, é uma definição, ok? Então, na matéria de movimento circular, nós não vamos usar graus, nós vamos usar radianos. E aí, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você tiver um exercício, ele não vai dar em radiano para você, ele vai dar para você em graus. Ele vai dizer assim: calcule o comprimento do arco da circunferência. Calcule o comprimento do arco da circunferência, cujo ângulo é de 60 graus. Eu tenho uma circunferência de 20 metros. Calcule para mim o arco da circunferência para um ângulo de 60 graus. O que eu vou fazer?
você vai ter que transformar graus para radianos. Como? Simples. Simples porque eu vou explicar para você aqui. Olha só. Vamos voltar. Metade da circunferência. O que eu acabei de falar? Que na metade da circunferência, você tem um ângulo de quanto? Π radianos. A gente abrevia radianos por rad. Π radianos. Certo? Vamos lá. Se eu disser para você que aqui é 0 graus. 0 graus. Quanto que vale aqui? Quanto que vale aqui? Ó, 0. Quanto que vale do lado de cá? 180 graus. Vou fazer melhor. Vamos separar isso aqui em quadrantes? Vamos dividir em 4. 0 graus. Quanto que vale aqui? Quanto que vale esse ângulo aqui, gente? Ó, 90 graus. Depois, 180. E daqui para cá? Quanto que tem aqui? 90. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360 graus. Então, em termos de graus, nós temos na circunferência referenciais, tá? Na verdade, nós temos 360 graus aqui todo, mas os nossos pontos de referência são 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Vamos converter isso para radianos? Aqui vai ser o quê? 0 radianos. O que é aqui? O que eu acabei de falar? Na metade da circunferência eu tenho π radianos. E aqui? O que eu teria? Aqui está onde? Na metade do caminho. Então, aqui é π sobre 2 radianos. E aqui seria quanto? Se daqui até aqui tem meio π. Se daqui até aqui tem um π inteiro, π mais π sobre 2 vai dar 3π sobre 2. E uma volta completa? Bom, se daqui até aqui é π mais π, uma volta completa vai dar 2π. E você vai usar esses valores como referência, ok? Eu tinha colocado 60 graus, né? Então, você vai fazer assim, ó. Se 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, 60 graus vai corresponder a quantos radianos? A nossa famosa regra de 3, que na verdade é regra de proporcionalidade. Como é que eu faço para resolver? Multiplico cruzado. Vai ficar 90x, 90 graus vezes x, é igual a 60 graus vezes π sobre 2. Passo 90 para cá, 60 graus dividido por 90 graus, ou igual não, vezes π sobre 2. Seria mais ou menos assim, ó. Corta grau com grau, simplifica, né? 60 dividido por 90. Vou simplificar, na verdade, ó. Vou simplificar 0 aqui, e 3, e 6, e 9, dá para simplificar por 3. Vai dar 2 terços de π sobre 2. Posso simplificar 2 com 2. O que sobrou? Sobrou π sobre 3. Ou seja, 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Ok? Poderia ter escolhido outro valor aqui? Eu posso escolher outro valor, Emerson? Pode escolher outro valor. Tá? Quer ver? Deu π sobre 3, né? Guarda aí. Vou trocar aqui, ó. Ao invés de usar o 90, eu vou usar o 180. 180 graus corresponde a π. Multiplica cruzado. 180 graus x é igual a 60 graus π. X é igual a 60 graus dividido por 180 vezes π. Ó, 60 e 180. Não dá para dividir, mas dá para simplificar, né? 6 e 18, fica mais fácil.
Qual é o múltiplo entre eles? O mínimo entre eles é 3. Dá para simplificar por... Desculpa, dá para simplificar por 6, né? Dá para simplificar por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 18 simplifica por 6 dá 3. O que sobrou? Pi sobre 3 radianos. Então, nessa matéria, o exercício vai dar para você o valor em graus. E para você poder continuar, você precisa converter isso para radianos, porque a gente vai estar trabalhando com comprimentos, ok? E é simples assim. Então, respondendo lá a pergunta do Arthur, né? O radiano não tem valor definido. Oi, gente. Tá meio esquisitão aqui, mas vamos lá. O radiano não tem valor definido. O radianos, ele é um ângulo, tá? Ó, ele é um ângulo aqui, ok? Um ângulo cujo o arco da circunferência tem o mesmo valor do raio, né? Por exemplo, se aqui valer 10 metros, aqui vai valer 10 metros. Então, se o arco for 10 metros e o raio for 10 metros, esse ângulo aqui, ele corresponde a 1 radiano. Radianos não é uma unidade, é uma definição, tá, gente? Ele é uma definição. Então, ele não tem valor definido. Por quê? Porque se nós pegarmos essa equação aqui, ó, arco é igual a R vezes θ, se eu substituir, ó, o arco vale 10 metros. O raio vale 10 metros. O ângulo vai ser quanto? 10 dividido por... vai ficar 10 metros. Aí o 10 está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Metros simplifica com metros, 10 dividido por 10 dá 1. Então, esse θ aqui vale 1. 1 o quê? 1 nada, né? Então, essa relação aqui, em que o arco e o raio são iguais, que dá valor 1, e isso aqui chamou-se de radiano. Esse processo, né? Esse processo em que o arco e o raio são iguais, chamou-se de radiano. Ele tem graus, né? Ele tem graus. São como uma volta, como essa volta aqui, ó, dá 180 graus, então é só dividir 180 por 3,6, por 3,14. Dá 158, se não me falha a memória. Então, esse ângulo, 1 radiano, ele vale aproximadamente 58 ou 56 graus, tá? Eu não fiz a conta, não. Mas é um valor assim, tá? Só vocês dividirem aí rapidinho, vocês vão ver que dá mais ou menos isso aqui. Eu não me lembro se é 56 ou 58, eu não decoro essas coisas não, eu tenho que fazer a divisão, que eu vou muito pela definição, né, gente? Então, assim, respondendo a pergunta do Arthur, radiano não tem valor definido, ele tem valor definido, ele vale 1. 1 radiano é 1, porque na verdade é uma definição, tá? Então, independente do valor do raio, tipo, se aqui, vamos pensar aqui, se aqui for 2,4 centímetros e o arco for de 2,4 centímetros, esse ângulo aqui é 1 radiano, né? Então, o radiano, ele não tem unidade, tá, Arthur? Mas ele tem um valor definido, ele é 1. O valor dele é 1. Ele vale quantos graus? É 56 ou 58, tá? Não dá nenhum valor exato, né? Porque 180 por 3,14 não vai dar um valor exato, né? Vai dar um valor, uma dízima aqui. 56, alguma coisa ou 58, alguma coisa, tá? Mas ele não tem a unidade. O valor dele é 1. 1 radiano é 1, né? E chega nesse valor de que forma? Quando o arco da circunferência coincidir com o valor do raio, tá bom?
é isso que se fala sobre o radianos, beleza? Vou voltar para o vídeo agora, tá? Vou voltar para... Você vai ter isso aqui como referência, né? Esse referencial, 0, 90, 180, 270 e 360. Você pode escolher qualquer ponto como referência. Eu aconselho o 180. Por quê? Porque não tem π sobre 2, não tem uma fração, né? Você vai ter só o número ali no numerador, fica mais fácil de resolver. Mas você pode escolher qualquer um. Menos trabalho é o 180. Né? Ó, você viu que deu bem menos trabalho? Volta o vídeo um pouquinho aí, você vai ver lá qual foi a diferença daqui para o anterior. Aqui fica mais simples, ok? Você não precisa ficar atrelado. Ah, se for 60 graus eu uso 90, se for 120 graus eu uso esse, se for 250 graus eu uso o 3π sobre 2. Não precisa fazer isso, tá? Porque a gente está usando aqui regra de proporcionalidade. Independente qual referencial você escolher, a proporção vai ser a mesma. Por isso que eu estou dizendo, use sempre o 180 graus como referência. Beleza? Então, primeiras definições. As outras definições que eu preciso são período e frequência. O que vem a ser período? Eu tenho um período da manhã, eu tenho um período da tarde. Existem algumas escolas de ensino médio que não fala semestre, fala períodos. Primeiro período, segundo período. Ao invés de falar primeira aula, segunda aula, terceira aula, fala primeiro período, segundo período, terceiro período. Deixa eu usar uma outra expressão aqui. Tem um certo período que não tem chovido. Então, tudo isso, gente, lembra o quê? Relação à aula. Ao invés de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula, fala primeiro período, segundo período, terceiro período. Aula tem a ver com o quê? Com tempo de duração. Primeira aula, 50 minutos. Segunda aula, 50 minutos. Certo? Quando você, ao invés de falar primeiro semestre, segundo semestre, fala primeiro período, segundo período. O superior é assim. O que significa o período aí, então? Também tem a ver com tempo, né? Um período tem 6 meses. Tem um período sem chover. Passou algum tempo sem chover. Então, quando se refere a período, se refere a tempo. Se refere a tempo de quê? Para que um evento aconteça. Né? Vamos para as aulas? Primeiro período, segundo período. Isso tem a ver com o tempo que aconteceu esse evento. Que evento que aconteceu ali? A aula. Né? Ficou um período sem chover. Esse tempo que ficou sem chover é o evento, né? O evento não choveu. Então, período tem a ver com o tempo que determinado evento precisa para acontecer. Ok? Então, período, por definição, ele mede o tempo gasto para acontecer um determinado evento. No caso do movimento circular, qual será o nosso evento? O nosso evento será dar uma volta completa. Ok? Então, período, essa aqui é a definição geral. Serve para qualquer coisa. Agora, vamos pegar essa definição e vamos aplicar ao movimento circular. O que seria o período para o movimento circular? Qual é o evento que acontece aqui? O evento que acontece é a volta. E a volta, se eu der uma volta, na hora que eu der a segunda volta, eu estou repetindo o evento. Se eu der 10 voltas aqui, 10 voltas significa repetir a primeira volta várias vezes. Né? Então, um evento aqui para o movimento circular é dar uma volta completa. Então,
eu vou pegar essa definição que eu fiz aqui e vou adaptar ela para o movimento circular. Então, eu vou tirar isso aqui, que é genérico, e vou colocar. O que é período? Esqueci de colocar aqui, que vai ser representado pela letra T maiúsculo, ok? T maiúsculo. Não coloque T minúsculo, porque T minúsculo tem a ver com o tempo. O T maiúsculo tem a ver com tempo gasto. São coisas diferentes. Aqui é tempo específico. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Né? O período tem a ver com tempo gasto para o corpo executar. Vou colocar executar não, tá difícil. Vou colocar dar uma volta completa. Ok? Então, período, que será representado pelo T maiúsculo, mede o tempo gasto para o corpo dar uma volta completa na circunferência. Ok? A outra definição que eu preciso é a definição de frequência, que nós vamos representar, agora não vou esquecer não, que vamos representar pela letra F minúsculo. O que é frequência? Vamos usar aqui uma analogia, né? O aluno neutrino com frequência sai da sala de aula. O que eu quis dizer com isso? O que você entende por isso? Que o ato de sair da sala de aula, ele se repete várias vezes. O evento, sair da sala, se repete várias vezes. Tem chovido com frequência. O evento, chover, tem repetido várias vezes. A sua frequência durante o ano é de tantos. O que representa a sua frequência na escola? O evento de você estar na sala tem que se repetir várias vezes, senão você fica reprovado por falta. Você precisa ter aí, pelo menos, 75% de frequência para não ser reprovado por falta. O que significa, coloquei grau aqui. O que significa frequência nesse caso? O evento, você vir à aula, ele tem que se repetir pelo menos 75% de toda a carga horária do ano. Né? Então, são 200 dias letivos, você tem que comparecer à escola 75% disso, que vai dar 150 dias. Né? Então, você tem o evento, você vir à aula, tem que se repetir pelo menos 150 vezes ao ano, para você não ficar reprovado por falta. Então, a frequência, a definição frequência tem a ver com o número de repetições que um determinado evento acontece. No nosso caso aqui, qual é o evento que vai acontecer? Dar uma volta completa, né? Então, frequência mede o número de voltas que um corpo, eu não vou colocar executa, tá? Eu vou colocar dá mesmo. Dá a cada 1 segundo. Ficou definido assim. Vai fazer referência com a definição de cima, ok? Então, mede o número de voltas que um corpo dá a cada 1 segundo, tá? Então, é o número de voltas que ele dá a cada 1 segundo. Ou seja, o evento repetir a volta a cada 1 segundo dá quanto? Né? Então, por definição, frequência é isso. Qual é a unidade da frequência? A unidade da frequência é o Hertz, em homenagem a um físico, tá? Que fez estudos sobre ondas, fez vários outros estudos. O Sistema Internacional de Unidades homenageou a Hertz, dando a frequência o nome dele, a unidade da frequência o nome dele. Ou seja, vou ouvir uma FM. A FM de Nova Venécia é 99,3 kHz.
esse kHz, esse hertz aqui tem a ver com frequência, ok? E o que trata? Então significa que lá dá 99,3 voltas? Não, isso aqui já tem a ver com ondas, tá? Que a gente vai ver lá no segundo ano. Então, a antena da emissora, ela tem que produzir ondas para poder chegar até o seu aparelho, o aparelho na sua casa, né? E aqui está dizendo que 99, 1, 2, 3, quilo, gente, significa 1000, tá? Então você tem kilohertz, você tem megahertz, você tem gigahertz, ok? 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Então você tem 1000, 1 milhão e 1 bilhão de hertz. Então quando você fala 99,3 kHz, você está falando que a antena da emissora de rádio está produzindo 99.300 ondas a cada segundo. Então, em 1 segundo, ela produz isso, tá? Vou pegar uma coisa mais próxima de vocês ainda, porque todo mundo tem aí o tal do telefone que tem lá 3G, 4G, 5G. Hoje se fala também, já se fala, né, na frequência de 5G. O que significa isso aí? Significa frequência, tá? Tem a ver com a frequência. 3G, 3 GHz. 4G, 4 GHz. 5G, 5 GHz. Tá, Emerson? Isso significa o quê? Vocês sabem, fazem a maior propaganda, né? Aí uma operadora aí fala assim, nós já temos o 4,5G. G significa, na verdade, 4,5 GHz. Qual a diferença dele para o 3G? É porque aqui você tinha 3, lembra que eu coloquei, ó, 1000, milhão, bilhão. Aqui você tinha 3 bilhões de hertz. Ou seja, a antena da operadora produz 3 milhões de ondas a cada segundo. Aqui, ela vai estar produzindo 4,5 milhões de ondas a cada segundo. Mais ondas significa mais dados enviados. Porque a onda, tá, gente? A onda que vem lá da operadora, imagina que a onda é como se ela fosse um caminhão caçamba. E que nessa caçamba ele leva os dados da internet. Então, cada caçamba carrega lá tantos dados, tantos megas, tantos gigas de dados para você poder estar utilizando. Você aumenta a frequência, significa que você aumenta o volume de dados que vai chegar até o seu celular. Quanto maior for o número de dados, significa mais informações. Então, se você vai baixar um vídeo, por exemplo, o vídeo que você quer baixar, ele tem, vou colocar aqui, 480 megabytes. E aí cada onda dessa cada onda aqui vai carregar 5 megabytes. Nessa frequência aqui, cada onda carrega 5 megabytes. Aí você faz a regrinha de 3. Se uma onda carrega isso, quantas ondas vai precisar para carregar aquilo ali? Coloquei grande aqui, tá? Não dá isso não. Na verdade, dá na casa de K. Tá? Vai dar ali uns 50, 500 kbytes por segundo. Tá bom? Então, cada onda carrega isso, né? Se eu venho para cá, cada onda vai conseguir carregar 150 kbytes. E aí, qual é a onda que vai fazer com que o vídeo seja baixado mais rápido? Aquela que carrega um volume maior. Esse caminhão caçamba aqui, ele carrega mais informações do que esse. Então, o fato de eu aumentar a frequência significa que eu estou aumentando a capacidade da onda de carregar informações. Quanto maior a capacidade,
mais rápido vai ficar a nossa internet, ok? Lá no segundo ano, nós vamos ver que isso aqui tem um lado ruim, tá? Porque aumentar a frequência significa também reduzir o tamanho da onda. E aí ela começa a ficar ruim, porque ela não consegue contornar certos obstáculos, né? Eu me lembro que quando nós saímos aqui na Venécia de 3G para 4, uma operadora aí teve um problema sério. Na loja da operadora ali no centro não dava sinal. Por quê? Aumentou-se a capacidade da onda transportar informação, mas diminuiu a capacidade dela de contornar obstáculos. Uma casa, um prédio, uma montanha, ok? Então tem as vantagens e tem as desvantagens, né? A desvantagem dá para resolver. É necessário colocar muito mais antenas, né, na cidade. Tanto é que no tempo para cá vocês podem perceber que foram colocadas várias antenas em vários bairros da cidade, exatamente por conta dessa perda de capacidade de contornar as coisas. A onda não consegue contornar uma montanha. Então, se você mora num bairro que é mais baixo, então a onda não vai conseguir sair, né? Vamos supor que tem uma antena aqui, meu pincel está acabando a tinta, tem uma antena aqui e aí a sua casa está por aqui assim. A onda não consegue fazer isso. Então, eles têm que colocar uma antena aqui para ela poder ir direto, tá? Mas eu quero que vocês saibam, tá? Frequência tem a ver com o número de repetições, no caso do movimento circular, número de voltas a cada segundo. Quando vai para o celular, quando vai para emissora de rádio, emissora de TV, a mesma coisa, ok? Tem a ver com o número de ondas produzidas, o número de eventos que vai acontecer, ok? E se fosse criar uma equação para calcular o período, se nós fôssemos calcular ali, usar uma equação, seria assim, ó, período seria o tempo que gastou dividido pelo número de voltas. Isso aqui seria o número de voltas. Ó, foram dadas 50 voltas em 10 segundos. Qual é o período dela? Foram dadas 50 voltas em 10 segundos. Aí pergunta para você, qual é o período? O período é o gasto para dar uma volta. Você podia fazer a regra de 3. O período é o tempo gasto para dar uma volta. Período é tempo. 50 é voltas. Então, eu coloco tempo embaixo de tempo e período embaixo de período, né? Faz a regrinha de 3, multiplica cruzado. Deixa eu fazer para cá aqui, para não cortar aí no vídeo. Vai ficar 10 dividido por 50. O que é 10? O que é 10? Tempo. O que é o 50 aqui? Número de voltas. Tá vendo? Então, eu poderia estar utilizando essa equação ali para poder calcular o período. E se eu fosse calcular a frequência? Vou usar o mesmo exemplo. Foram dadas 50 voltas em 10 segundos. Qual é a frequência dele? Frequência é o número de voltas dadas em 1 segundo. Frequência é o número de voltas dadas. E aqui é 10. Multiplica cruzado ali. 10F é igual a 50. F é igual a 50 dividido por 10. Então, se eu fosse utilizar de uma equação para poder calcular a frequência, seria... O que é esse 50 aqui, gente? É o número de voltas. E esse 10 aqui representa o quê? O tempo. Então, se eu fosse pensar numa equação para calcular a frequência, seria essa. Para calcular o período, seria essa. Olha para as duas equações. O que vocês estão vendo ali? Dá para perceber? Simplesmente inverteu, né? Aqui está ΔT, número de volta, aqui está número de volta sobre ΔT. Simplesmente, se eu for pensar daqui para cá, é como se eu tivesse colocado de cabeça para baixo. Não é isso? Muito bem.
Então, nós podemos escrever que o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Nós vamos precisar muito disso aqui no movimento circular, ok? Então, eu posso dizer que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Como assim, Emerson? Eu vou precisar disso. Considere que um corpo tem um período de 5 segundos. Calcule a frequência. Você pode usar a regra de 3, que vai dar um trabalho danado, ou simplesmente, o período é 5 segundos, pediu para achar a frequência? A frequência é o inverso do período. Ou seja, a frequência é 1 sobre 5, que dá 0,2 Hz. Né? Então, é dessa forma que você vai estar utilizando essas duas relações que eu coloquei aqui embaixo. Pode ser feito o contrário também. Se a frequência for 5 Hz, quanto que vale o período? Você só usa essa equação aqui, ok? Então, essas definições são as definições iniciais que eu preciso para poder explicar para vocês o movimento circular. Bom, pessoal, já vou entrar aqui para poder estar tirando as dúvidas, tá? Vocês estão escrevendo ali no chat para mim, beleza? Quais são as dúvidas? Eu queria reforçar aqui, clarear um pouquinho o que eu tinha falado, né? Sobre a questão da frequência. Primeiro que eu troquei lá, tá, gente? A frequência da AM, toda vez eu esqueço de ir. A frequência da AM, ela é na casa do kHz, ok? E a frequência da FM é de megahertz, tá? Então, onde eu falei lá 99,3 a 99,3 megahertz, ok? Eu só troquei lá a frequência da AM para FM. Isso significa que a emissora emite aqui 99 milhões e 300 mil de ondas, ok? Quero também esclarecer, tentar dar uma clareada aqui, que eu fiquei meio preocupado se não deu para entender lá, e também fazer uma correção. O 3G, 4G, 4,5G e 5G é abreviação, na verdade, né? 3G é o quê? 3 GHz, tá? 4G é 4 GHz, beleza? E tem a ver com a frequência, né? Então, quando você vai do 3G, né, que significa 3 bilhões de ondas a cada segundo, para o 4G, que vai para uma frequência de 4 bilhões de hertz, que seriam ondas por segundo, o que acontece? Aqui você tem uma quantidade de ondas que está carregando a informação. As informações, tá, gente? Elas vão via onda, tá? Elas vão via onda. Quanto mais ondas você tiver, mais informações vai levar. Foi o que eu falei. Imagina que cada onda dessa aqui é como se fosse um caminhão caçamba, né? Na caçamba ele carrega o quê? Ele carrega as informações, né? Então aqui você tem 1 bilhão a mais de ondas, certo? E tem uma outra coisa que a gente vai ver só lá no final do terceiro ano em física moderna. Quando você aumenta a frequência, eu vou explicar essa equação aqui para vocês, ó. Energia é igual a constante de Planck vezes frequência, tá? Quando você aumenta a frequência, você aumenta a quantidade de energia que a onda transporta. É como se você pegasse esse caminhão caçamba aqui e aumentasse a caçamba dele. Ele tem uma capacidade maior de transmitir energia, tá?
Então, além disso, você também está produzindo 1 bilhão a mais de ondas, né? Então, você imagina que esse 3 bilhões de ondas do 3G tem 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Aqui seriam, por exemplo, 6 ondas. Se cada onda dessa carrega 50k bytes de informação, né, vamos pensar que cada uma está carregando a mesma quantidade, tá? Então, essa aqui também estaria carregando, só para efeito de comparação. Essa aqui vai conseguir carregar mais, porque ela tem uma capacidade maior, tá bom? Mas vamos considerar assim, que essa aqui tem a mesma capacidade de transportar informações dessa aqui. Se ela também tiver 500 kbytes, né, como tem mais ondas, vai chegar um volume maior de informações. Enquanto aqui está chegando 5 caminhões, aqui está chegando 6 caminhões carregando a informação. Então, quando você vai baixar um vídeo, por exemplo, o vídeo vai baixar mais rápido, tá? Em grandes capitais, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, já tem o 5G, né? Se você for para o Japão, acho que tem até mais já, tá? Eles estão muito além disso aqui. Então, as informações vão mais rápidas. Tá? Eu gosto de falar essa aplicação para não ficar só nas equações do gráfico. Existe uma aplicação para essas coisas, tá bom? Bom, e perguntas? Vocês querem fazer? Podem falar aí que eu estou aqui à disposição de vocês para tirar alguma dúvida, se ficou, se não ficou, beleza, né? Eu consegui o que eu queria, explicar bem explicado para vocês. Tem alguma dúvida? Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou com duas telas, tá, gente? Aqui é onde eu estou escrevendo, aqui é onde está a tela do YouTube. Por isso que eu fico para lá e para cá, tá bom? E aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Conseguiram entender, beleza? A imagem ainda não ficou 100%, né, gente? Na hora que eu comecei a gravar, fiquei mais ou menos uns 40 minutos testando luz. Aí eu falei, agora tá beleza a iluminação. Aí comecei a gravar. Aí o tempo ficou nublado, escureceu a sala, então a imagem ficou um pouquinho mais escura. A próxima quinzena eu ainda vou conseguir acertar a iluminação, pode deixar. Então tá, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? É uma satisfação tremenda estar fazendo isso aqui para vocês. E até amanhã, então. Né? Amanhã a gente, no mesmo horário, para ver a próxima aula. E aí depois vocês tentam fazer, tá, gente? Os exercícios propostos, só tem uma, eu só mandei um tópico dessa vez, né? Porque no Ramalho está tudo junto. Eu preferi separar, porque a parte de radianos e a conversão ela é muito importante, por isso que eu dividi, né? Lá no Ramalho, tal como um tópico só. E tem poucos exercícios para resolver, tá bom? Então, até amanhã para vocês, tá, gente? Obrigado aí pela presença. Satisfação estar dando aula para vocês, é muito bom. Viu?